Olá e seja muito bem-vindo ao Fórmula 1 até os ossos, o podcast para quem tem Fórmula 1 no DNA. Eu sou o Tibone e hoje vamos falar sobre as notícias da semana no circuito da Fórmula 1. Não podemos começar por nenhum outro assunto senão a grande repercussão que a guerra da Ucrânia está gerando no mundo todo, inclusive no mundo da Fórmula 1, que normalmente vive a parte de tudo isso. No dia 1º de março, a FIA lançou um comunicado liberando que os pilotos russos possam correr as categorias gerenciadas pela entidade, desde que corram sob uma bandeira neutra, não diferente do que Nikita Mazepin fez no ano de 2021. Os grandes impactados seriam, além do próprio Nikita, Robert Shwartzman, da Fórmula 2, que está tentando chegar na Fórmula 1. Porém, no dia 2 de março, a Motorsport UK, a autoridade máxima do automobilismo britânico, comunicou que todos os pilotos que tenham carteira russa ou de Belarus estão proibidos de competir no Reino Unido. A dúvida fica em relação a Shwartzman, mas acredito que o Robert deverá correr a Fórmula 2 normalmente, talvez sendo apenas substituído na etapa britânica. Ao contrário do que eu achava, a FIA lançou outro comunicado e oficialmente cancelou o contrato de realização do GP da Rússia, o que significa que não teremos GP da Rússia em 2022 nem em 2023, e também que a pista de São Petersburgo está em construção, provavelmente não venha a ser usada tão cedo. A Fórmula 1 já atualizou o calendário no site oficial, contando atualmente com 22 etapas. A data do GP russo deve ser substituída por algum outro GP. Portimão em Portugal, Sepang na Malásia e Istambul na Turquia devem estar entre as escolhas, talvez até um adiantamento do Qatar, que deveria entrar em definitivo no calendário em 2023. Pessoalmente, eu acho que Sepang seria a melhor escolha. É uma pista divertida e, apesar do horário bem ruim para nós aqui no Brasil, normalmente gera boas corridas. Em outra notícia, a Red Bull Racing comunicou que renovou o contrato com Max Verstappen até o final de 2028, estendendo o contrato atual em mais 5 anos. Com isso, a Red Bull demonstra que tem interesse em projetos a longo prazo na categoria, mesmo que atualmente esteja sem uma fornecedora de motores oficial. É sabido que a Red Bull e a Volkswagen Group estão conversando, e não é de hoje, sobre uma possível parceria e entrada da Volkswagen na categoria, provavelmente através da Porsche ou da Audi, marcas que pertencem à VW. E com o novo regulamento de motores previsto para entrar em vigor em 2026, a Red Bull já garante que o Supermax estará com eles durante toda a jornada. Verstappen estará com 31 anos no final do contrato. E vendo que o Kimi se aposentou com 41, Alonso está correndo com 40 e Hamilton está disputando títulos com 37, talvez esse nem seja o último contrato da carreira de Max. Será que eventualmente ele troca de casa ou fará toda a carreira no grupo Red Bull? A ver. Com o novo regulamento de 2022, os carros de Fórmula 1 estão mais pesados. O peso mínimo dos carros aumentou de 752 kg para 795 kg. Em termos de performance, sabemos que quanto mais leve o carro, melhor ele aproveita a cavalaria do motor, a famosa relação peso-potência, e também mais ágil ele fica nas curvas. Ser leve não é estética, é performance pura no mundo da Fórmula 1. E como já dizia o mestre Colin Chapman, para melhorar qualquer carro, adicione leveza. A teoria, porém, nem sempre se aplica na prática, e várias equipes estão com os carros significativamente acima do peso. A Alfa Romeo é a única que está realmente próxima do peso mínimo, e as outras estão quebrando a cabeça para manter o carro dentro do regulamento o mais leve possível. Uma das mais afetadas, a Red Bull, está liderando um movimento que pressiona a FIA a aumentar o peso mínimo do carro. Com isso, atualmente pelo menos duas equipes, a Alfa e a McLaren, teriam de utilizar lastros ou modificar seu carro para conseguir alcançar o peso mínimo. Para que a alteração no regulamento seja aprovada, é necessário que no mínimo 8 das 10 equipes aceitem a alteração, e a FIA e a Liberty liberem. Como temos exatamente 8 equipes que estão com grandes problemas de peso, a tendência é que tenhamos a alteração que as equipes solicitam, e assim o pulo do gato que os engenheiros da Alfa conseguiram, infelizmente, se perde. Mas com 8 equipes reclamando, em menos de 15 dias para o início do campeonato, acredito que teremos essa equiparação solicitada. Perde-se o mérito de quem se esforçou, todos sabiam do regulamento e é o mesmo regulamento para todos, mas é assim que o mundo gira. Finalmente é oficial, Nikita Mazepin está fora da Fórmula 1, junto com a patrocinadora principal, a Araucali, e o dono, seu pai, Dmitry Mazepin. A Haas confirmou que vai utilizar Pietro Fittipaldi, o piloto reserva da equipe, na segunda bateria de testes no Bahrein, mas ainda não confirmou a participação do brasileiro na temporada. Imagino que o Gene Haas deve estar conversando com bastante gente para ver o que fazer com as finanças do time. Quem já aproveitou e se mexeu também foi Michael Andretti, o americano que já tinha declarado a intenção de entrar na Fórmula 1 e tentou uma negociação com a Alfa Sauber no ano passado, que aparentemente não foi para frente por problemas contratuais e controle de quem fica com as decisões. Talvez seja a hora de uma parceria entre a Haas e a Andretti Autosport para montar a equipe americana que tanto a Liberty sonha. Quem sabe trazer Colton Herta? O americano infelizmente ainda não tem todos os pontos da superlicença, por conta de um campeonato sem o número mínimo de participantes para contar para a superlicença em 2018,
e por conta do fato bizarro de que a IndyCar dá menos pontos para a superlicença do que, por exemplo, a tal Fórmula América Regional, que estaria abaixo da Indy Lights. Mas tanto Andretti quanto Herta já afirmaram em entrevistas que eles têm uma maneira de garantir a superlicença do piloto através de provar resultados. Então talvez ainda tenha uma chance e talvez ainda tenhamos a equipe americana na Fórmula 1. Será? Vamos ver. No último dia 2 de março, quem completou 60 anos de idade foi Gabriele Tarquini, ex-piloto de Fórmula 1 dos anos 90. Talvez vocês se lembrem, um cara que amargou uma carreira com carros horríveis na Fórmula 1, como AGS, Coloni, Conde Metal e Eurobrum. E é detentor de um recorde bem negativo. Ele é o piloto que mais falhou em se classificar para um GP, 40 vezes. Em uma época remota, conhecida como os anos 90, em que existiam mais equipes do que vagas no grid, era necessário disputar uma pré-qualificação, para ver se seria possível estar entre os 30 carros que disputariam para ver quem seriam os 26 que finalmente largariam no GP. Gabriele tentou esse processo e falhou 40 vezes, mais do que qualquer outro piloto na história. O italiano também largou em 38 GPs, sendo o melhor resultado um sexto colocado com a GS e marcando um ponto. Na época, apenas os 6 primeiros marcavam pontos. Ele falhou em se classificar mais vezes do que ele largou, não é um bom recorde. Porém, existe vida fora da Fórmula 1, acreditem se quiser. E Tarquini possui outro recorde. Ele é o piloto mais velho a conquistar um título mundial da FIA, ao ganhar o WTCC, Mundial de Carros de Turismo, em 2009, com 47 anos de idade. Na Fórmula 1, o recorde pertence a Juan Manuel Fangio, que foi campeão em 1957 com 46 anos de idade. Será que algum veterano tem a manha de roubar esse recorde de Tarquini? Se eu tivesse que apostar, eu diria Sebastian Loeb. Mas isso não importa, isso é assunto para outra vez. Por enquanto, feliz aniversário Gabriele Tarquini e muitos anos de vida. Com isso, fechamos mais um episódio. Até mais, até a próxima e até o próximo podcast.